Bom dia, bom dia pessoal, tudo bem com os senhores? Hoje encerramos Direito Administrativo 2. Hoje nós vamos fazer um breve resumo sobre tudo aquilo que nós discutimos neste semestre, seja de forma presencial, seja de forma remota, sobre uma série de institutos envolvendo o direito administrativo 2. E o que nós tratamos de importante nesse semestre, senhores? Primeiro, nós começamos a estudar com vocês a licitação. Defini para os senhores o Instituto. Diz que a licitação é um procedimento administrativo através do qual a administração pública ela iria selecionar aquela empresa que prestaria serviços públicos ou realizaria uma obra futura para a administração pública. Disse para os senhores que a licitação, quando ela seleciona a empresa, ela vai selecionar aquela que trará futuramente maiores vantagens para a administração pública. E aí nós tratamos de uma série de institutos dentro da licitação. Dissemos quem que poderia participar de uma licitação, lembra? Enumerei para os senhores. Depois disso, tratamos sobre o direito aplicável à licitação. Disse para os senhores que a competência para legislar sobre licitação no nosso país ela era concorrente, de tal forma que havia uma lei federal, a Lei 8.666/93, que dispunha de forma geral sobre a lei de contratos e licitações, de tal forma que o Estado poderia suplementar no vácuo legislativo, criar as suas leis estaduais, e o município também poderia legislar para atender às suas nuances locais, desde que respeitado a norma estadual e a Lei 8.666/93. Depois disso, tratei com os senhores de uma parte importantíssima também da licitação, que eram os princípios da licitação. Estes princípios da licitação, eles estão descritos no artigo 3º da Lei 8.666/93. Aí eu falei para os senhores que esses princípios eram princípios meramente exemplificativos. O que significa isso? Que pode existir outros princípios, além desses dispostos no artigo 3º da Lei 8.666/93. Estudamos, então, o princípio da igualdade, o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade, o princípio da publicidade, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, o princípio do julgamento objetivo, o princípio da adjudicação compulsória e o princípio da ampla defesa. Estão lembrando? Estão lembrando de tudo isso que foi tratado? Depois disso, eu tratei com os senhores sobre uma questão importante envolvendo aqueles casos de dispensa e inexigibilidade de licitação. Ou seja, aqueles casos em que a administração pública contrata diretamente com o particular sem passar pelo procedimento licitatório. Os casos de dispensa são aqueles expostos no artigo 17 e 24 da Lei 8.666/93, enquanto que os casos de inexigibilidade são aqueles expostos no artigo 25 da Lei 8.666/93. Posteriormente a isso, eu usei uma classificação da professora Maria Silvia de Pietro, onde ela
nas situações de dispensa de licitação, ela categoriza, né, os vários incisos em 4 espécies de dispensas de licitação, que é aquela que envolve pequeno valor, aquela em que a administração pública ela se depara com situações excepcionais, aquela referente ao objeto e aquela referente à pessoa contratante. Expliquei cada uma delas na medida do possível. Depois falamos sobre inexigibilidade de licitação, ou seja, aquelas situações em que a administração pública compra diretamente de um particular, contrata com ele, uma vez que não existe competitividade, ou seja, um ou outro que fornece aquele serviço ou um outro que exerce aquela espécie de obra. E aí, nós tratamos dos 3 casos de inexigibilidade de licitação, que é aquela onde há um fornecedor exclusivo, aqueles casos de notória especialização e aquela envolvendo trabalhos artísticos. Posteriormente a isso, meus queridos, nós falamos sobre as modalidades de licitação. As modalidades de licitação se relacionam às várias espécies de licitação. Ou seja, dependendo do serviço que eu quero contratar, dependendo da obra que eu quero contratar, eu tenho 6 modalidades à minha disposição que eu posso estar utilizando. E nós tratamos de cada uma delas. A primeira delas foi a concorrência. Depois falamos sobre a tomada de preços. Falamos sobre o convite. Falamos sobre o leilão. Falamos sobre o concurso. E por último, falei para os senhores sobre uma nova modalidade licitatória, que é o pregão. Perfeito! Está dando para os senhores relembrarem tudo aquilo que nós discutimos sobre licitação? Depois, eu me lembro que nós tratamos acerca do procedimento da concorrência, que é aquele procedimento que você utiliza quando está em jogo valores altíssimos, obras complexas. Nesse caso, eu tenho que usar esse procedimento licitatório, que começa com o primeiro ato inaugural, a publicação do edital. Depois passa pelas fases de habilitação, classificação, homologação e adjudicação. Nesse sentido, senhores, quando eu tratei desse tema com os senhores, cada um desses passos até a escolha do particular, eu expliquei cada um desses institutos que estão nesta modalidade da concorrência. Nossa, a gente tratou bastante coisa aqui, né? Depois falei para os senhores sobre o procedimento do pregão. Falei sobre casos envolvendo a anulação e a revogação da licitação, que são aquelas do artigo 49 da Lei 8.666/93. E, fechando o assunto de licitação, nós tratamos sobre os recursos internos previstos na Lei de Licitação, que é aqueles expostos no artigo 109, que são o recurso, também conhecido como recurso hierárquico, a representação e o pedido de reconsideração. E aí nós encerramos estas aulas referentes à licitação. E aí, senhores, o que aconteceu posteriormente? Veio a pandemia. E aí nós começamos com as aulas remotas. Certo? E o que nós começamos a tratar já de forma remota? Nós começamos a tratar acerca dos contratos administrativos, ou seja, a próxima etapa pós-licitação. Falei sobre os contratos para os senhores, dei uma definição, disse que o contrato administrativo é todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da administração pública e particular, onde há um acordo de vontades para a formação de um vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. Perfeito? Disse que nos contratos administrativos vigia um princípio que era um daqueles que nós estudamos no Administrativo 1, que era um deles acerca do regime jurídico administrativo,
que era uma das pilastras dele, que é o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, que fazia com que o concurso, que o contrato, ele não fosse uma relação horizontalizada, mas sim uma relação verticalizada. E aí começamos a conversar sobre os contratos administrativos. Falamos sobre a legislação aplicável. Falei que a legislação aplicável a contratos administrativos é o mesmo da lei de licitação, ou seja, a lei 8.666/93, onde ela estipula, né, quais os caminhos, os meandros que devem ser obedecidos para a licitação e, posteriormente, trata também das questões genéricas envolvendo os contratos administrativos. E aí disse para os senhores qual era a legislação aplicável, que a possibilidade de criar normas envolvendo contratos administrativos também era concorrente. A administração pública federal elabora a lei federal, que é a lei 8.666/93. Os estados podiam criar leis estaduais no vácuo existente nesta lei federal, e os municípios também, para buscar editar normas que dizem respeito às suas peculiaridades local, desde que obedecidos os mandamentos da lei estadual e da lei federal. E foi aí que eu parei também sobre essa questão envolvendo a legislação aplicável. Depois, trouxe uma classificação de contratos administrativos que foi criada pela nossa querida professora Odete Medawar, onde ela vislumbra a existência de 3 espécies de contratos administrativos, que são os contratos administrativos clássicos, os contratos semipúblicos e as figuras contratuais recentes. Depois disso, senhores, nós estudamos as características desses contratos administrativos que permitem que essa relação entre a administração pública e o particular, ela seja uma relação verticalizada e não horizontalizada. Falei então, na letra A, sobre a presença da administração como poder público, da finalidade pública que deve pautar esses contratos administrativos, da obediência à forma prescrita em lei, da obediência ao procedimento legal que deve ser obedecido para que esse contrato seja válido. Falei que ele era, uma das suas características, é que ele era um contrato de adesão. Falamos também que uma das características é que esses contratos, eles eram tecidos confeccionados em razão da característica da natureza intuito personae. Falei depois, os senhores, sobre a característica importante que é a presença das cláusulas exorbitantes. Disse para os senhores que essas cláusulas exorbitantes são aquelas dispostas no artigo 58 da Lei de Licitação. E quais seriam essas cláusulas exorbitantes? Seria a exigência de garantia, a alteração unilateral do contrato, a rescisão unilateral, a possibilidade de fiscalização, a aplicação de penalidades, a anulação do contrato, a retomada do objeto, a restrição ao uso da exceção do contrato não cumprido. Tá bom, né? E depois falei de outras características, uma importantíssima, que é a questão envolvendo a mutabilidade desses contratos administrativos. Ou seja, ele pode sofrer modificações nas suas cláusulas, diferentemente das cláusulas iniciais, quando da feitura do contrato. Não há nenhum impedimento que no exercício da relação contratual haja a possibilidade de mudar as cláusulas desse contrato. E é nessa mutabilidade que nós vimos 4 institutos do direito administrativo também. Primeiro, a possibilidade de alteração unilateral do contrato por parte da administração pública.
e um importante instituto, que é o fato do príncipe, outro, o fato da administração e, por último, a aplicação da teoria da imprevisão. Depois disso, senhores, nós estudamos as rescisões do contrato administrativo, que são aquelas previstas no artigo 79 da Lei 8.666/93. E o que acontece, senhores? Nós vamos ver que existem 4 formas de rescindir unilateralmente a administração pública um contrato antes do seu termo final, que é, letra A, aqueles casos de rescisão unilateral, também conhecido como rescisão administrativa. Letra B, a rescisão amigável. Letra C, a rescisão judicial. E a letra D, que é novo, que é a famosa rescisão por arbitragem. Aí, terminando estas questões mais genéricas dos contratos administrativos, nós começamos a estudar aquelas modalidades de contratos administrativos que são as mais comuns de aparecerem no dia a dia. Aí nós estudamos a mais importante delas, que é a concessão. Estudamos, nesse sentido, as 3 espécies de concessões que existem no nosso ordenamento jurídico, que é a concessão de uso de um bem público, a prática de um serviço público e a prática de uma obra pública. Então, estudamos todas essas concessões. E depois, nós fizemos um estudo comparativo entre uma concessão de serviço público e uma permissão de serviço público. E diferenciamos cada um desses institutos, lembram-se? Isso é importante saber também. E depois desses estudos, eu fiz também um estudo para os senhores comparativo entre contratos de obra pública e contratos de prestação de serviços. Depois falamos sobre contrato de fornecimento, contrato de compras. Falamos depois das figuras contratuais recentes, que é o famoso contrato de gestão, o convênio e o consórcio. E, nesse momento, nós pusemos um ponto final sobre o estudo dos contratos administrativos. E aí, senhores, nós entramos num estudo interessantíssimo, para mim um dos mais importantes que existem, que é o estudo acerca da responsabilidade civil do Estado. Ou seja, aquelas situações em que o Estado, em razão de um ato omissivo seu, ou de um ato comissivo, de um agir, ele causa um prejuízo ao particular. E aí, nós definimos esse instituto da responsabilidade civil. Disse que a responsabilidade civil do Estado, ela corresponde, à obrigação de reparar os danos causados a terceiros em decorrência de comportamentos comissivos ou omissivos, materiais ou jurídicos, lícitos ou ilícitos, imputáveis aos agentes públicos. Definimos o Instituto da Responsabilidade Civil do Estado e, posteriormente a isso, nós começamos a estudar a evolução deste tema no mundo. E a primeira teoria que nós estudamos foi a famosa teoria da irresponsabilidade, onde os senhores também poderiam encontrar sob o nome de teoria feudal, teoria regalista ou teoria hegeliana. Então, estudamos a primeira delas. Depois, nós estudamos as teorias civilistas. Dentro dessas teorias civilistas, nós vimos que existem fases distintas. A primeira fase, onde havia necessidade de distinguir o que era um ato de império de um ato de gestão para que o Estado pudesse ser responsabilizado. Depois, criticamos essa teoria. Falamos depois da teoria da culpa civil, ou também teoria da responsabilidade civil. E por último, nós estudamos o estudo das teorias publicistas. E dentro dessas teorias publicistas, senhores, nós estudamos a teoria da culpa do serviço, ou teoria da culpa administrativa. Falamos também da teoria do risco administrativo e da teoria do risco integral. E já adiantei para os senhores, na época
que nós adotamos no nosso país a teoria do risco administrativo. Ponto. Depois, entrei com os senhores no estudo da responsabilidade civil do Estado no nosso ordenamento jurídico pátrio. Ou seja, como que ela adentrou e como ela hoje ela encontra-se disposta. Aí falamos desde a nossa primeira Constituição, falamos depois de como ela foi desenvolvida, essa teoria da responsabilidade civil do Estado, ao longo da nossa Constituição, até a sua colocação em definitivo na nossa última Constituição, que é de 1988. E essa parte de responsabilidade civil do Estado, ela encontra-se delineada no artigo 37, parágrafo 6º da nossa Constituição, que tem a seguinte redação: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, o que acontece? E aí nós estudamos cada uma dessas expressões, né, vendo os desdobramentos jurídicos dela acerca das possíveis ações de responsabilidade civil do Estado manejadas pelos particulares. Falamos então de cada uma dessas expressões e depois nós fomos para o estudo, como diz os senhores, adotamos a teoria do risco administrativo, as causas em que o Estado poderia alegar a seu favor para se safar de uma eventual ação proposta em face dele. E eu disse para os senhores que são três as teses defensivas que o Estado poderá alegar em seu favor, que é a questão envolvendo força maior, caso fortuito e a famosa culpa exclusiva da vítima. Apesar de já ter doutrinadores que falam também como uma quarta espécie de excludente de licitude, a famosa culpa de terceiro ou nos casos de estado de necessidade. E aí também tratamos com os senhores de algumas questões polêmicas envolvendo a seguinte circunstância. O poder legislativo, ele pode ser responsabilizado em face de uma lei por ele posta no ordenamento jurídico? Tratei do assunto com os senhores, está tudo lá, tudo nas videoaulas. E depois falei também sobre a questão envolvendo a responsabilidade civil por atos jurisdicionais, ou seja, eu posso responsabilizar o Estado em face de uma sentença ou de um acórdão judicial prolatado em face de uma pessoa? Também foi explicadinho. Depois falei para os senhores sobre a questão envolvendo a reparação do dano. Ou seja, como que esse dano ele é reparado? Há direito de regresso, prazo prescricional das ações e por aí vai. Isso tudo foi tratado com os senhores. Tratamos também da questão, que é bastante polêmica na época, sobre a questão de o Estado responder por atos omissivos. Nesse caso, ele responde de forma objetiva ou de forma subjetiva? Tá na videoaula lá, tá? Pegue lá para os senhores verem. Então estudamos bastante coisas, bastante institutos jurídicos, né, voltados a essa responsabilidade civil do Estado. E depois nós tratamos também de um assunto importantíssimo no direito administrativo, que é a questão da intervenção do poder público na propriedade privada. Certo? Li para os senhores, falei sobre que a propriedade hoje ela tem que exercer a sua função social, definir função social, e demonstrei as diferenças entre um imóvel rural e um imóvel urbano, quando eles exercem ou não a sua função social. Incontinente a isso, nós estudamos as modalidades de intervenção do poder público na propriedade privada. Estudamos então com os senhores as limitações administrativas,
defini o instituto, dei, como é que chama? Exemplos de onde ela é aplicada. Falei para os senhores sobre questão envolvendo a ocupação temporária, onde vocês podem encontrar também sobre o nome de ocupação provisória. Falamos depois sobre as questões envolvendo as requisições administrativas. Depois falei para os senhores sobre a questão envolvendo servidão administrativa. Falamos sobre as formas em que ela é criada, podendo ser através de lei, de um acordo ou através de uma determinação judicial. Depois falamos das formas através do qual essa servidão ela é retirada do ordenamento jurídico. E depois entramos também, senhores, numa seara muito importante do direito administrativo, que são as desapropriações, certo? Defini o instituto da desapropriação para os senhores. Falei sobre ambas as fases que obrigatoriamente esse procedimento ele tem que observar. Uma primeira fase declaratória e uma segunda fase executória, que chama fase judicial, propriamente dito. Aí depois falamos sobre o que obrigatoriamente o ato declaratório, o ato desapropriatório, desculpe, ele tinha que trazer dentro de si para que ele fosse considerado válido, que era o conteúdo dele. Depois eu falei quais eram os efeitos que esse ato desapropriatório já causava de plano, de imediato. Expliquei cada um deles para os senhores. Posteriormente falamos sobre uma questão envolvendo quem é o sujeito ativo e o sujeito passivo dessas desapropriações. E depois nós entramos numa seara importante que inclusive foi objeto de discussão na terceira nota que os senhores elaboraram. 90% dos senhores, graças a Deus, acertaram a questão. Que é a questão envolvendo os pressupostos da desapropriação. Falamos sobre a necessidade pública, a utilidade pública e o interesse social. Depois disso, falamos sobre os objetos da desapropriação, ou seja, o que poderia ser desapropriado. Falei que eram bens móveis, imoventes, bens corpóreos, tangíveis, incorpóreos, intangíveis, sobre bens públicos e privados. Fiz uma longa exposição sobre como é feita, a desapropriação de um bem público. Depois falamos sobre o que, senhores? Sobre a indenização. Ou seja, o que abrange a indenização que deve ser paga ao particular. Disse que ela deve ser necessariamente prévia, justa, em dinheiro. E depois falamos dessa abrangência dessa indenização. O que ela deve trazer dentro de si para que a desapropriação ela seja mais justa possível. Olha, falando bastante coisa. Depois falei sobre a emissão provisória na posse. E depois falei sobre modalidades de desapropriação, que eram a desapropriação por zona, para fins de urbanização, construção ou ampliação de distritos industriais, interesse social, para assegurar o abastecimento da população e a título punitivo, quando incide sobre terras onde eram cultivadas plantas psicotrópicas. Certo? Depois falei para os senhores sobre o que era uma desapropriação indireta, falei sobre o que era uma retrocessão, falei sobre predestinação e pelo direito de extensão. E posteriormente a isso, nós entramos também num estudo importante que é o tombamento. O tombamento, hein? Quando eu tenho por objetivo preservar as características culturais do nosso povo. Certo? Falei sobre os livros do tombo. Falei sobre a fundamentação legal, ou seja, onde na Constituição eu encontrava questões envolvendo o tombamento. Falei sobre os instrumentos de tutela jurídica postos à disposição das pessoas para manejar esse instituto. Falei sobre aquilo que poderia ser objeto do tombamento. Falei sobre o procedimento do tombamento, que varia pelo fato de ele ser um bem público ou um bem privado. Falei sobre a eficácia dele. Falei quanto aos efeitos do tombamento que ele já causa e os efeitos do tombamento para aquela autarquia federal que toma conta dos tombamentos, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPAN. Falei um pouco também sobre o IPAN. E durante esse semestre nós tratamos também eu trouxe uma série de testes
envolvendo esses institutos todos que nós estudamos ao longo deste semestre. Eu até fico chateado porque nós só conseguimos fazer essas aulas, como, senhores? De forma remota, 70% delas de forma remota. Mas eu fiz aqui o melhor que eu pude fazer, certo? Para tentar ajudá-los nesse momento pandêmico. Mas aí, ó, manda um abraço para os senhores, parabéns pelo encerramento do semestre e se cuidem, tá? Passando álcool gel e usando a máscara, tá? Um abraço!